Começou no Internacional oficialmente a era Ramon Dias. O treinador argentino já esteve no CT Parque Gigante e comandou a sua primeira atividade, com os portões fechados, já pensando na estreia contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Em uma manhã de muita reunião e muita busca por informações, ele já tirou as suas primeiras impressões do grupo e já faz os seus primeiros movimentos na equipe titular. Depois, a apresentação, onde foi muito elogiado pela direção do Internacional, em especial pelo presidente Alessandro Barcelos, que listou os argumentos que fizeram com que a direção do Internacional buscasse o seu trabalho. Ramon Dias esteve ao lado do seu fiel escudeiro, o filho Emiliano Dias, e os dois dissecaram a vinda para Porto Alegre, o atual momento do Internacional, a logística de trabalho de técnico e também auxiliar, além de outras pautas importantes. Em meio a isso, o Inter tem mais um desfalque confirmado para a partida deste final de semana. E um desfalque de longo prazo que deve voltar somente depois da data FIFA. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Falo direto do estádio Beira-Rio, gravando o Diário do Inter KTO com as principais informações do Inter nesta quinta-feira. Um dia que começou pela manhã com todo o bastidor colorado em torno da nova comissão técnica. Já estão aqui em Porto Alegre e chegaram ainda ontem à noite o novo treinador, Ramon Dias, junto de todos os seus auxiliares, em especial do seu filho e auxiliar número 1, Emiliano Dias, os outros dois auxiliares, o Bruno Ribatti, o Osmar Ferreira, o Juan Camonazzi, que é o analista de desempenho, o Diego Pereira, que é preparador físico. Ao longo de toda a manhã, eles estiveram no CT Parque Gigante em diversas reuniões com o departamento de futebol, com a comissão técnica permanente do Internacional, a fim de ter informações, relatórios sobre os jogadores, relatórios sobre os treinos que vem acontecendo nesta semana, tudo isso para bolar uma estratégia, um plano de jogo já para o sábado na partida contra a equipe do Juventude. E todos estes relatórios, todas estas reuniões já começaram a ter o seu implemento prático à tarde, na atividade com os portões fechados, que foi comandada por Ramon Dias e por Emiliano Dias, pensando na partida de sábado contra a equipe do Juventude. Não houve, nesta atividade, um esboço de time desenhado por Ramon Dias. Ele apenas fez trabalhos mais conceituais, na ideia de resgatar alguns aspectos e alguns elementos que são fundamentais para o seu time entrar em campo e também, claro, conhecer os jogadores, se apresentar para o grupo de atletas, todo esse processo muito importante. Em meio a isso, tem uma informação já confirmada e que impacta, por exemplo, na montagem de time contra a equipe do Juventude neste final de semana. Alan Rodrigues, ele teve diagnosticado uma lesão muscular de grau 1, informação que foi trazida pelo Lucas Colar, e por isso ele não enfrentará o Juventude neste final de semana e não enfrentará o Corinthians na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Alan Rodrigues fique de 15 a 20 dias fora, fique de fora dos próximos jogos até a data FIFA, quando retorna ali no meio de outubro. Essa é a expectativa em relação ao meio-campista uruguaio, que já é um problema para Ramon Dias e para a sua comissão técnica, tá? Dito isso, depois do treinamento, a comissão técnica do Internacional, Ramon Dias e Emiliano, principalmente, atravessaram a rua do CT Parque Gigante aqui para o estádio Beira-Rio, onde concederam uma entrevista coletiva de apresentação. Na chegada deles à sala de imprensa, toda a cúpula diretiva do Internacional, membros do Conselho de Gestão, da Alessandro, e sentaram à mesa da entrevista coletiva o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol e o executivo de futebol André Mazzucco. Alessandro Barcelos, presidente, listou os motivos que fizeram com que o Internacional contratasse Ramon Dias e Emiliano Dias. Primeiro, um dos elementos é a montagem de equipes equilibradas. Além disso, aproveitando as virtudes dos elencos que ele trabalhou.
um histórico de aproveitamento de jogadores jovens em seus plantéis, uma experiência recente no futebol brasileiro que faz com que ele não chegue de paraquedas aqui no estádio Beira-Rio, e além de toda a experiência, currículo e histórico de um técnico que é o que venceu mais títulos em números na história da Argentina, na história da Arábia Saudita, um multicampeão, Ramon Dias, e isto foi muito valorizado pelo presidente Alessandro Barcelos, que deu aquele tom de que o Ramon Dias foi a escolha prioritária do Internacional, sempre foi a escolha de número 1, não foi uma sobra, e que o Inter tem muita confiança de que pode trazer o Ramon Dias para dar uma resposta rápida. E esse é o principal ponto que a gente sai de impressão aqui da entrevista coletiva de apresentação do Ramon Dias. O Inter traz Ramon confiando que ele possa dar uma resposta emergente, uma resposta imediata, já a partir de sábado contra o Juventude, ou então em um muito curto prazo para que o Inter possa reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, Ramon dividiu o espaço com o Emiliano Dias, como é comum dos trabalhos que ele tem no futebol brasileiro. O Ramon se disse que teve impressões muito boas do clube e da estrutura como um todo. Diz que o Inter é muito organizado e durante todas as reuniões que ele teve pela manhã ele pôde constatar isso, porque todos os dados, estatísticas, informações que ele solicitava rapidamente, de maneira organizada, a comissão técnica do Internacional já disponibilizava isso para eles, e que isso ajudou muito eles e vai ajudar nesse processo de adaptação, de chegada rápida ao Internacional. Ele disse que o treino desta tarde foi muito produtivo e que ele passou alguns conceitos fundamentais no que diz respeito a pressionar o adversário, ter dinâmica e um time equilibrado, que não precise sofrer tanto. Essas foram as ideias iniciais do Ramon Dias nesse treinamento, que, segundo ele, já teve uma receptividade muito boa do grupo de jogadores. Um outro ponto importante da entrevista coletiva do Ramon Dias é quando ele foi perguntado sobre qual o principal ponto a ser corrigido do Internacional, se é um ponto tático, se é um ponto anímico, qual o ponto tático, qual o ponto anímico. E em todos os momentos, o Ramon Dias deixou claro que a prioridade é convencer os jogadores sobre a importância de estar em um clube do tamanho do Inter e de assumir um protagonismo. Aliás, esse é o lema do Ramon Dias em sua chegada ao Internacional: fazer do Inter um time protagonista. Ele falou sobre isso no aeroporto, na chegada a Porto Alegre, e repetiu isso por diversas vezes na entrevista coletiva de apresentação. O objetivo é fazer do Inter uma equipe protagonista, e sentiu que os jogadores deram essa resposta e que o papel dele é convencer os jogadores a assumir este protagonismo, tá? O Emiliano Dias deu algumas outras respostas muito importantes. E a principal delas é quando ele foi questionado sobre qual foi a conversa que ele teve com a direção do Internacional no que diz respeito a objetivos para essa temporada. Os dois citaram, por exemplo, que em todas as equipes que eles tiveram, eles conseguiram cumprir objetivos, com exceção do Olímpia, que ele até fez uma parte dizendo que o Olímpia foi um erro eles terem assumido, porque não era uma equipe em condições de apresentar e dar uma resposta dentro daquilo que eles precisavam, e que tiveram que sair rapidamente porque eles sentiam que estavam sendo um peso econômico para o clube, e que aceitaram muito mais por um pedido de um amigo pessoal deles, que era o presidente do Olímpia. Mas, fora este trabalho, em todos os outros, eles disseram que conseguiram cumprir com os objetivos estabelecidos pelo clube. E aí eles foram perguntados sobre quais foram os objetivos colocados pelo Internacional para eles. Não há uma meta esportiva estabelecida no que diz respeito a resultado, fugir do rebaixamento, classificar para a Libertadores nessa temporada. Mas o que o Emiliano Dias disse é prometer competir, voltar a fazer com que o Inter seja um time competitivo, o que obviamente não vinha sendo, e até por isso houve a troca na comissão técnica. Ele prometeu trabalho, prometeu dar este time competitivo e protagonista em todas as competições que forem possíveis. No caso de 2025, apenas o Campeonato Brasileiro, porque foi a competição que sobrou. Mas ele de alguma forma se esquivou de prometer vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana, só a fuga do rebaixamento. Ele citou, por exemplo, aquele lema do Ramon Dias
no Vasco da Gama, quando ele diz no vá barrar, dizendo que o Vasco da Gama não ia cair, diz que foi muito mais uma questão de emoção do momento, mas que o Inter não pode estar na condição em que está e que a ideia a partir de agora é fazer o time se recuperar o máximo possível dentro do Campeonato Brasileiro, vencer todos os jogos que tem pela frente, o que ele diz que acha que não é possível, que pode não ser possível, mas sempre tentar ir por esse caminho de jogo a jogo, foi o discurso do Emiliano Dias na entrevista coletiva, tá? Um outro ponto bastante interessante da entrevista coletiva é quando eles falaram sobre a relação deles. Eles foram questionados sobre como que funciona essa hierarquia, Ramon Dias, Emiliano Dias, se o Emiliano Dias é um co-treinador, um protagonismo que ele tem a mais. E o Emiliano Dias disse que não, que sabe que o treinador é o Ramon Dias, ele é só um auxiliar, junto do Bruno e do Osmar, mas que ele vai para as coletivas por um pedido do pai, que no início tinha um pouco de dificuldade com o português, e aí acabou gostando de dividir ali as entrevistas coletivas com o Emiliano e acaba levando o Emiliano para isso. Que pelo fato do Emiliano Dias ser muito sanguíneo, ele acaba se destacando à beira do gramado, estando junto também com o Ramon Dias, passando orientação para os jogadores, mas que eles já trabalham juntos há 14 anos, que eles sabem como o outro se comporta, sabem o papel de cada um e que nem precisa se definir muito isso dentro da comissão técnica deles, tá? Porque cada um sabe a sua função e como executar exatamente, que há uma sinergia muito grande, claro, entre pai e filho, que existe uma idolatria do Emiliano Dias junto ao Ramon Dias, ele disse que é o melhor amigo dele, que é uma honra trabalhar com ele, mas ele se colocou num papel só de auxiliar e que as decisões são do Ramon Dias, por mais que a gente saiba que o Emiliano Dias tem um papel muito importante e crucial dentro da comissão técnica do Ramon. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta sexta-feira tem jogo válido pela Bundesliga, para você ficar de olho. Bayern de Munique e Werder Bremen. O Bayern absoluto favorito, 1,05. Empate está pagando 13 e a odd do Werder Bremen é de 26. Zebraço Werder Bremen. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!